Eles estavam seguindo o mestre João Batista e pensavam que era o único caminho. Mas, de repente, tudo muda ao ouvir uma simples frase: dois homens abandonam tudo. O que João Batista disse naquele dia que foi tão impactante? Porque esses dois decidiram seguir um caminho que muitos temiam. Hoje você vai conhecer a história desses dois discípulos que, ao ouvir apenas uma frase, tomaram uma decisão que mudou suas vidas para sempre. André e João estavam prontos para deixar tudo para trás? Será que você tomaria essa mesma decisão de André e João? Estamos falando de uma época em que os discípulos seguiam seus mestres em tudo, aprendendo e vivendo segundo seus ensinamentos. André e João eram devotos seguidores de João Batista. Quando João Batista aponta para Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", algo muda instantaneamente. Eles sabiam que aquilo significava muito mais do que palavras ditas ao vento. Mudar o curso da própria vida não é algo que se faz por impulso. André e João ouviram João Batista proclamar algo surpreendente, mas o que realmente os fez seguir Jesus. Será que estavam insatisfeitos? Ou havia algo muito mais profundo acontecendo? Talvez um chamado que não podiam ignorar? André, um pescador simples, era alguém que sempre buscava a verdade. Quando ouviu João Batista declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus, André não hesitou. O Evangelho de João relata em João 1,37, abre aspas, "E os dois discípulos, ouvindo-o falar, seguiram a Jesus", fecha aspas. Jacob Lorber, em suas revelações, descreve que João Batista estava ali, perto do Rio Jordão, com dois discípulos ao seu lado, preparando-se para batizar mais pessoas. E quando Jesus passa, tudo muda. A reação imediata de André e João é seguir aquele que havia sido apontado como Messias. Esse segundo discípulo é João, o autor do Evangelho, João Evangelista. Lorber explica que os evangelhos muitas vezes omitem detalhes, deixando a mensagem para ser lida nas entrelinhas. No entanto, o que fica claro é que o chamado de Jesus foi irresistível para aqueles que estavam prontos para ouvir. Ao seguir Jesus, André procura seu irmão, Simão Pedro, e diz: "Achamos o Messias." O impacto dessas palavras é tão grande que Pedro abandona tudo para ver quem era aquele homem que transformava vidas apenas com um olhar. Quando Jesus vê Pedro, ele diz: Jesus, abre aspas, "Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Quefás." Fecha aspas. Quefás significa rocha. Imagine a força dessa declaração. Pedro, um homem impulsivo e cheio de falhas, é chamado de rocha. Jesus enxergou nele uma fé inabalável, uma disposição que poucos tinham, e aí estava o terceiro discípulo. Em nosso curso completo da Escola Transmite Fé, as aulas são leves, didáticas, esclarecendo pormenores dessa época histórica não permitidas aqui nessa plataforma de divulgação. O link do curso está aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. O que podemos então aprender com André, João Evangelista e Pedro, esses três primeiros discípulos de Jesus? Eles estavam dispostos a abandonar suas famílias, suas vidas, para seguir um chamado que não era garantido, não era seguro, mas era verdadeiro. E foi essa decisão que transformou o mundo. Nosso mundo pode não ter os mesmos desafios daquela época, mas a essência do chamado permanece. Todos nós temos um momento em que ouvimos um chamado, uma verdade que nos desafia a deixar o que é seguro e seguir um caminho desconhecido.
Se esse vídeo lhe trouxe uma nova perspectiva sobre o chamado divino, há muito mais por vir. Não perca a próxima reflexão que está aparecendo agora aqui na sua tela. Será que, como André, João, Evangelista e Pedro, teríamos a coragem de dar esse passo? É a palavra que transmite fé.